Shalom, boa tarde. Estamos no dia 29 de Iyar, do ano 5785, a contar da criação. Hoje é o dia 27 de maio de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas reflexões. Hoje nós estamos, no nosso shiur, trazendo o quarto dos 5 livros da Torá, que é o início desta semana do quarto livro, conhecido como Números, mas o nome original em hebraico é Bamidbar, e a sua tradução ao pé da letra é No Deserto. Então nós estamos indo para o momento do encerramento de Sefirat HaOmer, para finalizarmos a contagem do Homer, e já em seguida nós temos Shavuot. Então a paraxá, o livro de Números, sempre começa antes de Shavuot, e a paraxá que traz o próprio nome do livro, Bamidbar, também é sempre lida antes de Shavuot. É o que está acontecendo exatamente nesta semana, onde nós temos aí o início do quarto livro, Bamidbar, no deserto, popularmente conhecido como Números, e também nós temos aí a nossa paraxá que antecede Shavuot, que é exatamente a paraxá Bamidbar, ok? Mas antes disso, vamos também relatar que ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no novo mês, o mês de Sivan. O mês de Sivan, ele é o terceiro mês a contar de Nissan, e o nono mês a contar de Tishrei. Ou seja, nós estamos no terceiro mês a partir de Sivan, aliás, a partir de Nissan, o mês de Sivan. O formato da letra Zain, é um Vav com uma coroa na cabeça. Isso representa a coroa que nós recebemos, o formato da letra Zain. Sivan, a letra para esse mês de Sivan é a letra Zain, Sivan, portanto, é o terceiro mês do ano, a partir de Nissan, e está conectado ao terceiro dos atributos divinos, que é a misericórdia. O número 3 está associado aos eventos ocorridos neste mês, ou seja, primeiro deles, a outorga de uma tripla Torá, que é exatamente o que? Torá, Nivim e Ketuvim, Ou seja, a Torá em si, ela está dividida dessa forma, em três partes. A Torá, os 5 primeiros livros, certo, das Escrituras. Neviim, o livro dos profetas, que estão inseridos no Tanar, e Ketuvim, que são os escritos, que também está dentro do Tanar, Então nós temos Torá, os profetas e os escritos. E também ela é entregue a um povo triplo, ou seja, quem é o povo triplo? É o povo judeu, que é dividido de 3 categorias: os Kohanim, os sacerdotes, os Leviim, que são os levitas, e os Israelim, que são os israelitas, ou seja, o povo judeu. E também nós estamos aí no terceiro mês, certo? E no terceiro mês, que é Sivan, nós temos aí realmente o povo judeu sendo liderado por 3 líderes: Moshe, Aharon e Miriam, ok? Então o número que mais destacadamente aparece em toda a Torá é o número 7, o valor da letra Zain, ok? A Torá foi outorgada
no Shabat, no 7º dia da semana. Segundo Rabi Yossi, a Torá foi entregue no 7º dia de Sivan. A tribo do mês de Sivan é a tribo Zivebulun. Começa com a letra Zain, ok? Então, é a letra Zain. A tribo de Zivebulun, ou Zebulun, né? Zebulun. Os nossos sábios identificam Zain como a palavra Z, que significa isso, significando o excepcional nível de profecia de Moshe. Moshe é a vidraça transparente do povo judeu. O doador da Torá, Moshe também é conhecido como doador da Torá. Ele próprio nasceu e faleceu no dia 7 do mês de Adar, né? O 12º mês do ano, né? E o número 12 é Z, certo? No hebraico. Isso, né? Que significa aí, ok? As porções da Torá em Sivan são do início do livro de Bamidbar. Na terceira porção, nós teremos Bechalotecha. Aparece uma seção de 2 versículos. E quando a arca viajava, que é separado do texto da Torá, que o precede e que o segue, por 2 nuns, né, de cabeça para baixo. Os nossos sábios nos ensinam que isso é para dividir a Torá em 7 livros, né, ao invés da divisão normal de 5 livros. Alude-se a esse fenômeno o versículo que diz: ela entalhou seu pilar 7, certo? Junto de Zain, que é o valor número 7, e Rei, que é o valor número 5. A divisão normal da Torá forma Z, o nível singular da profecia de Moshe, né? Então tem esses significados também de forma mais profunda, ok? Então o formato da letra Zain é um Vav com uma coroa na cabeça. E isso representa a coroa que toda a alma judaica recebeu, a qual especificamente consiste de 2 níveis, 2 coroas, como é ensinado pelos sábios, sobre a outorga da Torá. Os próprios 10 mandamentos contêm 620 letras, que é o valor numérico de Keter, né? Por isso o rabino Yitzhak Ginsburg, né, ele fala a coroa, né, do rei, né, ou fala sobre as 620 pérolas, né, ou joias, melhor dizendo, as 620 joias da coroa do rei, né, que é o próprio Deus. Nessas 620 joias da coroa do rei, tem aí exatamente o que? 613 mandamentos específicos para o povo judeu e 7 leis para as nações, para os povos, das 620. Isso significa que os Benei Noach faz parte da coroa do rei, ok? Então, nós temos aí, né, e é uma realidade, toda coisa boa, divina, né, todas as coisas que têm a presença divina, sempre temos opositores, né? Sempre temos do contra. Afinal de contas, né, Deus criou Hassatan, né, o anjo, né, chamado Hassatan, que significa o adversário, não de Deus, mas o adversário do ser humano, né? Sempre ele vai arrumar aí alguns cavalos para ficar aí, né, montado no cangote, alguns jumentos para ficar montado no cangote, e aí, né, para serem os seus vassalos, para falarem mal daquilo que Deus está fazendo, ok? Então o movimento Benei Noach, o que não vai faltar também assim como o povo judeu tem, né, os seus adversários, o povo Benei Noach também tem os seus adversários. Assim como existe uma realidade antissemita, ou seja,
pessoas que são contra o povo judeu, simplesmente por serem judeus. Também nós temos aqueles do contra, né, contra os Benei Noach, pelo simples fato de sermos Benei Noach e termos uma fé monoteísta com fundamento judaico, o judaísmo está aí, e orientação rabínica, um judeu, né? Então, obviamente, o antissemitismo ele acaba se estendendo aos Benei Noach também. Por isso, você precisa ficar atento, né, àquilo que acontece ao seu redor, né, aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo no Brasil, né? Desde que o novo governo assumiu a presidência da República, o antissemitismo já cresceu mais de 250% no Brasil. Então, são dados que estão aí, né, dentro dos centros de estudos judaicos para permear, né, o pensamento judaico para que realmente, né, o judeu, aonde ele estiver, ele esteja atento a tudo aquilo que acontece ao seu redor, ok? Então, nós temos aí essa questão. Por estarmos exatamente na coroa do rei, o que não falta para nós é exatamente o que? Adversários como o povo judeu tem, ok? Então, não podemos esquecer que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, está aí e é uma realidade sem sombra de dúvidas, ok? Dentro desse mês de Sivan, nos comentários, né, dos nossos mestres, né, nós temos aqui a... Cadê? Nós temos dentro do mês de Sivan algumas observações importantes para este mês. Este mês nós temos a outorga da Torá, o encerramento de Sefirat HaOmer e também temos a outorga da Torá, certo? Então, dentro desse aspecto aí, aquilo que nós mais encontramos dentro do mês de Sivan sempre vai estar conectado com esses aspectos, ok? O final do Sefirat HaOmer e a outorga da Torá, ok? Então, aqui, os nossos mestres, eles comentam da seguinte forma sobre a questão, sobre o nome da festa, né, de Shavuot, que ela tem 4 denominações. Hag HaKatsir, que significa festa da colheita. O segundo é Hag Shavuot, festa das semanas. A terceira é Yom HaBikurim, dia das primícias. E o quarto é Atzeret, que é completação, né? Então, as 5 referências na Torá à festa de Shavuot, né? Nas porções Mishpatim, que é a 18ª porção em Levítico, Kitzá, que é a 21ª porção lá em Shemot, Pinhas, que é a 41ª porção em Bamidbar, Re'e, que é a 47ª porção em Devarim, e Emor, que é a 31ª porção, que também está em Levítico, né? Então nos fala dessas características da festividade de Shavuot. A outra característica que nós encontramos dentro do livro Bamidbar e dentro da característica da outorga da Torá, Matan HaTorá, é exatamente a expressão nascer venishma, vas nascer venishma, que significa nós faremos e ouviremos, ok? Né? Que nós vamos ter aí no capítulo 24, aliás, nós vimos aí no capítulo 24, verso 7 de Shemot, né? Nesse aspecto. Então, quando Deus realmente disse para o povo judeu, né?
vós sereis para mim um reino de sacerdotes, um povo santo, né? O Eterno estava dizendo, né? Tudo que o povo respondeu juntamente, né? Dizendo para Hashem foi: tudo que o Eterno falou, faremos. E Moisés levou as palavras do povo do Eterno, né? Ao Eterno, nessa expressão. E todo o povo respondeu, sem adulação, segundo o comentário Mechiltá, né? Isso significa sem hipocrisia, ou seja, falaram com realmente a intenção verdadeira do coração, falaram de fato em verdade, né? O povo respondeu, né? Faremos e ouviremos, certo? Então, juntamente, sem se consultarem, todos chegaram à mesma conclusão. Então fala exatamente sobre a questão do povo, que quando Moshe trouxe a palavra de Hashem para o povo sobre a Torá, né, para a aceitação, Moisés não poderia receber a Torá sozinho, por uma decisão monocrática. Então, e o próprio Deus também não queria isso, tanto é que ele fala para Moshe, ele falar para o povo. E então o povo, juntamente, né, respondeu em uma só voz, em um só coração, né, que nós vamos, mais uma vez, vermos aqui dentro do livro Bamidbar, né. Então, o povo não consultou um ao outro, né. Quando Moshe traz a palavra de Hashem, a palavra de Deus sobre a questão de receber a Torá, né? Então o povo juntamente, num só coração, todos eles responderam realmente, Nasce venishma, nós faremos e ouviremos. Nós faremos significa obediência e nós ouviremos significa estudar. Então nós obedeceremos e nós estudaremos a Torá, ok? Tudo que o Eterno falou, né, disse o povo, faremos, né? O versículo não diz tudo que o Eterno falar, mas tudo o que o Eterno falou. Então não existe a expressão, né, tudo que Deus falar, como se estavam esperando Deus falar. Não, a resposta deles foi, aliás, do povo, né, tudo que o Eterno falou, faremos. Por quê? Porque o Eterno falou com Moshe. Então, tudo que o Eterno falou com Moshe, diz, nós faremos. Então, tudo que Deus falou, nós faremos. Então, a aceitação, ela foi por unanimidade, certo? Num só coração, como se fosse um só homem. Os mais de 3 milhões de judeus ali, né, respondendo numa só voz, num só coração, num só pensamento, numa só alma, né? Então foi em uníssono, né? Numa só voz. Nasce venishma. Nós faremos e nós ouviremos. Ok? Então, a outorga da Torá aconteceu no dia 6 de Sivan, né? Que foi o dia da entrega da Torá, né? Então, fala sobre esses aspectos aqui que nós vamos ver dentro desse sentido aqui, né? Outros comentários que nós temos aqui sobre o início do livro Bamidbar, né? Os comentários, eles são maravilhosos, são preciosos, né? Só a introdução para o livro Bamidbar, a gente pode gastar alguns dias aqui conversando, falando sobre a introdução, ok? Mas, né, não vamos ficar aí falando horas e nem dias, mas sempre numa porção adequada para que possamos estudar, possamos guardar, conservar realmente o pouco que vamos aprendendo e executando a vontade de Hashem, ok? Então, nós temos aí o nome hebraico de Gênesis, né, do Gênesis, né, o livro de Gênesis, é Bereshit, que significa no princípio. E o livro apresenta, né, as circunstâncias históricas e religiosas que tornam necessárias a criação do povo judeu, a entrega da Torá e a dádiva da terra de Israel, né? Resumidamente, Bereshit, Gênesis. O nome do Êxodo em hebraico é Shemot,
que literalmente significa nomes. Este livro descreve como Deus tomou uma nação do meio de outra nação e forjou a identidade e psique da nação judia, cuja tarefa é fazer deste mundo um santuário para a consciência divina. O Levítico, em hebraico, é Vaikra, que se traduz por "e ele chamou", o Eterno chamou a Moshe. Expõe minuciosamente como o judeu deve responder ao chamado divino, mantendo-se afastado do materialismo deste mundo e, ao mesmo tempo, elevando-se, espiritualizando-o, né? E agora, no livro de Números, né, que em hebraico é Bamidbar, e a sua tradução literal é no deserto. Então, a imagem do deserto é de uma terra estéril, inculta e incivilizada. Ele simboliza, assim, nossa realidade física não retificada, né? Sem o nosso tikkun, né? Então representa exatamente a vida do ser humano sem o tikkun, sem a sua correção, que é o que nós estamos fazendo durante Sefirat HaOmer, que é uma grande medida indiferente, contrária e muitas vezes até antagônica à consciência divina, que é exatamente a realidade nossa física sem retificação, né? Depois de nos dizer como o mundo projetado originalmente como jardim da divindade, transformou-se neste deserto. Como o povo judeu foi criado e recebeu a missão de restaurar a natureza intrínseca do mundo e instruções sobre como fazê-lo. A Torá nos conta agora que os judeus são enviados a tal deserto, por assim dizer, para alcançar este objetivo, provando sua dedicação a seu destino e resistência aos elementos hostis do ambiente. Essa tensão dramática constitui a base da história seminal do povo judeu, registrado aqui no livro de Números, ok? A primeira lição da Parashá é que jamais devemos nos iludir pensando que a realidade em seu presente estado é uma entidade benigna, neutra, e nós nada devemos trazer para aperfeiçoá-la, né? Então, a primeira lição que nós vamos aprender e estamos aprendendo dentro do livro Bamidbar e da primeira porção que leva o seu nome, é exatamente que nós devemos, né, não podemos permitir que sejamos iludidos, né, pensando que a realidade que nós estamos enxergando, né, no seu presente estado, o mundão do jeito que você está vendo, é uma entidade benigna, neutra, e nós nada devemos fazer para aperfeiçoá-la, né? Então, como que nós reconhecemos esse detalhe aí, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, bom, eu não vou mudar o mundo é o que é, ele vai ser continuando do jeito que ele é, eu não tenho nada para fazer para mudar o mundo. Então, isso é uma grande enganação que a pessoa faz consigo mesma. Dessa forma também, né, se nós podemos fazer alguma coisa para aperfeiçoar este mundo, é porque realmente Deus está confiando em nós, no povo judeu e no povo Benei Noach, para esta reta final, ante a iminente revelação do Justo Mashiach. Então, a importância dos Benei Noach é uma realidade. Ou seja, através dos rabinos, ou seja, através do povo judeu representado pelos rabinos, que são os orientadores dos Benei Noach, certo? Nós vamos seguindo exatamente a Torá com as suas 7 leis, certo? Para que nós possamos estar retificando o mundo. Então vejam bem, por exemplo, hoje o Benei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, ele está presente praticamente em todos os estados da federação. Nem que for por uma família, está representado. Certo? Há vários grupos Benei Noach, sob a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, né, em todo o Brasil. E algumas fora do Brasil. Certo?
Então, nesse sentido, ou seja, o que o povo Beneinô está fazendo? Está trazendo mais luz, mais presença divina. E o que nós precisamos compreender sobre transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, às vezes a pessoa se engana pensando assim, bom, para eu fazer alguma coisa para mudar o mundo, eu tenho que fazer algo muito, muito grande. E não é isso. Quando nós estudamos a Torá, quando nós estudamos as 7 leis de Noa, quando nós fazemos a nossa techuvá diária, quando nós fazemos as nossas preces diárias, quando nós praticamos de Sedaká, nós estamos retificando o mundo. Ombro a ombro com o povo judeu, nós estamos fazendo isso. O mal, ele vai perdendo a sua força. O mal, onde dominava a sua vida, ele não domina mais. O mal, onde dominava o meio ambiente onde você habitava anteriormente, ele já não domina mais. As trevas, que era uma realidade no meio em que você vivia anteriormente, antes de vir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, já não há mais. Porque é a luz através da tua vida, através desses 5 passos que você faz diariamente. Entendeu? Então não é querer, eu preciso ser um Moisés para mudar o mundo, eu preciso ser um rei Davi para mudar o mundo, etc, etc, etc. Não. Lembra que a simplicidade da fé é o ponto-chave para que nós possamos de fato mudar o mundo. Mas a gente começa a mudar o nosso mundo interior e o nosso mundo à nossa volta, através desses 5 passos. Vamos mudando o meio ambiente aonde nós estamos presentes. E isso vai sendo sucessivamente. Então, uma pessoa que você fala para ela sobre o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que você fala das 7 leis de Noa, você já está dissipando as trevas na vida daquela pessoa e em torno dela. Ela pode até, no momento, não responder positivamente sobre o somar nessa jornada. Mas isso não importa. O importante é que você está cumprindo a sua missão. É isso que importa. É nesse sentido, cumprindo esses 5 passos, que nós vamos dissipando as trevas. Amanhã ou depois, pessoas que você não imaginava que viria somar contigo, estarão somando contigo. Por causa do passo simples que você teve de emuná e bitachon, fé e confiança em Hashem, em obedecer à sua vontade. Como o povo judeu respondeu em uma só voz, em um só coração, em uma só mente, como se fosse uma única pessoa. Nós faremos e nós ouviremos. Nascer venishma. Então é nós tomarmos a nossa decisão pessoal e nós fazermos. Vamos aproveitar o gancho aí do Simonial Delmiro, ok? E tem nós isolados, mas servindo a Hashem como Beneinô, né? É isso mesmo. Ou seja, se você, no caso aí, Simonial, se você não tivesse servindo a Hashem, haveria luz ou trevas? Trevas. A partir do momento que você tomou a posição de servir a Hashem no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, as trevas foram embora, estabeleceu-se a luz divina, a presença divina. Ou seja, mais um pedaço de chão, por assim dizer, que a luz veio habitar, que a presença divina veio habitar. E assim é com cada pessoa. A Luciana Rodrigues, lá em Marília, ela está lá, sozinha também, isolada, não é verdade? Entendeu? Assim como tem outras tantas pessoas que estão nessa mesma questão. Só que não podemos cruzar os braços.
é necessário, de fato, trabalhar para expandir essa luz divina, né, que há em ti, que há à sua volta, né? E é por isso que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí à semelhança do povo judeu, respondendo para Hashem, né? Nascer venishma. Nós faremos, nós obedeceremos, ok? Então é nesse sentido aí. Então essa é a primeira lição. E por isso o mundo e tudo que há nele é um desafio, uma convocação de armas, que nos acena para que empreguemos nossas maiores forças espirituais a fim de redimi-lo, de modo que ele volte a ser um lar para Deus. Okay? Então, nesse aspecto aqui é uma convocação às armas, mas não às armas físicas, materiais que tem por aí, mas as nossas maiores forças espirituais, que são maiores do que uma bomba atômica. As nossas forças espirituais. Então, por isso, amados, nós precisamos mover o mundo com a nossa emuná e o nosso bitachon, a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. Por quê? Porque tudo que há no mundo pertence a Ele. E é um desafio para cada um de nós, para que nós possamos de fato, fazer com que o mundo volte a ser o lar de Deus, o lar do nosso Deus, né? Essa é a questão. Um outro detalhe que nós podemos aqui também citar, né? A Parashá Bamidbar parece ser um interminável banco de dados de nomes de famílias, estatísticas e redundâncias, né? Repetições de várias questões. Não seria muito mais simples a Torá resumir em poucas palavras ou frases todo o processo de recenseamento e recrutamento, né? Logo no início da Parashá, nós vamos encontrar aí exatamente o que, né? Sobre a questão da contagem do povo, né? Que nós vamos encontrar ali em Números capítulo 1, né? A partir do versículo 5, onde começa aí a contagem do povo, né? Do povo judeu, ok? Então, poderia ser feito dessa forma, né? Faz a pergunta aqui o comentarista, né? Então, por isso, para que isso possa ser minimamente compreendido, é preciso notar que, com pouquíssimas exceções significativas, a Torá descreve a contagem de todas as tribos exatamente da mesma maneira. Assim, por um lado, o censo é o grande equalizador, cada um é contado como um, e nossa individualidade se perde quando nos tornamos componentes indiferenciados de todo conglomerado. Por outro lado, todos são contados e o coletivo implicitamente é incompleto, se não estiverem presentes todas as suas unidades constituintes. Isso mostra que a contribuição de cada indivíduo para o todo é única, ninguém mais pode dá-la, né? Resumidamente, né, o que nos fala aqui o comentarista, seria o seguinte: o que conta é a sua individualidade no serviço de Hashem. Só que ao mesmo tempo que você está, por exemplo, a sós, fazendo a sua prece diária, você está fazendo um serviço isoladamente, ou per si só. Mas na realidade você não está fazendo isso, você está fazendo para um coletivo. Porque você é naquele momento que você está fazendo de forma isolada. Outro isolado está fazendo em algum outro lugar. E assim sucessivamente. Mas todos estão fazendo em prol de uma coletividade. No caso específico, para todo os Benei Noah, para todo o movimento Benei Noah. Entendeu?
Então, nesse aspecto, nós precisamos entender que, ao fazermos alguma coisa no centro da vontade de Hashem, nós estamos fazendo, em primeira visão, de forma pessoal. Eu vou ser agraciado porque eu estou fazendo aquilo que é agradável a Hashem. Mas, ao mesmo tempo, isso serve para o coletivo, para todos os Benei Noach, porque você estará fortalecendo realmente a emuná e o bitahon de cada Benei Noach. Então, quando nós, de acordo com a nossa realidade, quando alguém diz, eu estou, sozinho, na realidade você não está sozinho. Além de ter a ajuda dos céus, a presença divina, Shekhinah, você está representando o povo Benei Noach nos quadrantes do planeta. E Hashem, que tudo sabe, tudo ouve, tudo vê, ele estará abençoando você. E através de você, ele estará abençoando os Benei Noach em todos os quadrantes da Terra. Então, na realidade, nós estamos interligados. Então, o censo, a princípio, o censo do povo judeu, a contagem do povo judeu, é uma das formas em que realmente Deus ele demonstra o seu amor para com o povo judeu. A contagem. Assim é comparado, segundo os nossos mestres. É como um pastor de ovelhas, que quando um lobo ele ataca o rebanho e o pastor o afugenta, etc. e tal, ele pega, faz o quê? Ele vai e conta o rebanho para ver se está faltando alguma ovelha. E se ele vê que não está faltando nenhuma ovelha, grande é a sua alegria. Se ele vê que está faltando alguma ovelha, ele vai procurar saber o que aconteceu. Será que o lobo conseguiu pegar uma ovelha, levar embora e eu não percebi? Ele vai procurar vestígios para poder localizar a ovelha que não está ali. E essa foi, por exemplo, a característica que realmente Hashem viu em Moshe, e Hashem viu que Moshe é a pessoa certa para cuidar do meu povo. Por quê? Porque Moshe cuidava do rebanho de ovelhas do seu sogro, Itró, ou Jetro. E aí na sequência, num determinado dia, faltou uma ovelha. E ele saiu procurando aquela ovelha. E quando ele encontrou a ovelha estava tomando água num riacho. Então, ele disse àquela ovelha, não sabia que você estava com sede. Esperou ela beber a água, e aí ele pegou ela no colo e trouxe para junto do rebanho. Ou seja, o que Moshe estava mostrando? Primeiramente, quando ele encontra a ovelha que está bebendo água, ele mostra tolerância, compreensão. Ele demonstra realmente que nesse entendimento que ela estava com sede e ela foi procurar água. Ela não se desviou porque quis o rebanho. Ele espera ela acabar de beber água e a pega nos seus braços e carrega nos seus braços de volta ao rebanho, demonstrando o quê? O carinho, o cuidado, o zelo, a preocupação, a vigilância e a proteção. E quando ele chega no rebanho, ele coloca ela no chão, no meio das outras, certo? Mostrando para ela, aqui é o teu lugar. Não saia mais daqui. Fique junto com os seus. Então ele estava demonstrando ali realmente o lugar da ovelha. E Deus viu isso e falou, este é realmente a pessoa que tem as características para liderar e conduzir o meu povo, as minhas ovelhas. Por isso que nós temos aí, por exemplo, o Salmo 23, Hashem,
né, é o meu pastor e por isso nada me faltará, ok? Então é nesse sentido. Então por isso, amados, nós precisamos compreender que o meu individual é para o meu tikkun, é para a cura das minhas emoções e o refinamento pessoal. Mas ao mesmo tempo, o meu serviço a Hashem não é só para mim, é para todo o povo Benei Noach, para que juntos possamos de fato estarmos caminhando na mesma direção, falando a mesma linguagem. Então, quando o povo por unanimidade disse, nós faremos e nós ouviremos, falaram como uma só voz, dentro desse aspecto, dentro desse sentido aí, ok? Vamos ver o que nos fala o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, no princípio desta paraxá, né, do novo livro e a nova paraxá Bamidbar, né, no deserto, que é o livro de Números, que daqui para frente estaremos estudando ele aí, ok? Antes disso, né, queremos aí avisar que já compartilhamos para uma boa quantidade de grupos e também para uma boa quantidade de pessoas individualmente, né, o nosso manual de Shavuot, né, que é o manual que nós vamos seguir, o especial de Shavuot, ok? Então, se porventura alguém ainda não viu, procura lá no grupo, né? Se alguém de forma pessoal ainda não recebeu, né? Então entre em contato conosco aí pelo Zap, né? Para que possa receber aí e juntos possamos estarmos aí domingo à noite a partir das 19 horas, né? Juntos comemorando Shavuot, ok? E prepara aí, né, alguma refeição, né, à base de leite, né, para poder juntos nós estarmos mesmo virtualmente, mas como acabamos de falar, o que fazemos individualmente é para todo o coletivo, né? Então que nós, né, continuemos a termos, né, uma união e uma unidade espiritual, independente das distâncias, né, possamos manter isso daí, porque de uma forma ou de outra nós estaremos realmente trazendo a luz divina, a presença divina em cada ato que nós fazemos em nome de Hashem, em cada festividade, em cada serviço que nós fazemos a Ele, nós estamos trazendo a luz divina, ok? Para quem não sabe, o nosso Zap, né, o DDD é 14 e o número é 99715 0241, ok? Baruch Hashem, né? Dentro dessa questão aí, né, procure pelo menos ter umas 2 ou 3 coisas à base de leite para você poder, no domingo à noite, depois do cerimonial especial de Shavuot, poder aí, né, comer tranquilamente, etc. e tal. Por que a gente fala 2 ou 3, né, quando a pessoa está de forma individual? É a multiplicidade, né? Se você coloca pouca coisa na mesa, você vai receber pouca coisa. Se você coloca uma mesa em abundância, né, significa que você vai receber em abundância também, né? Então, por isso as festividades bíblicas, judaicas, né, é muita festa, é muito comes e bebes, porque uma mesa farta, ela representa que até a próxima festividade, Hashem não deixará faltar nada em minha mesa, em nada para a minha família, etc. e tal, né? Então, isto é bitahon, isso é confiança, tá bom? Ok. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala, né, no primeiro dia de Iyar de 2449, né, a contar da criação, Deus encarregou Moshe da realização de um censo dos homens judeus para preparar o seu recrutamento no exército judaico. O censo excluía a tribo de Levi, que estava isenta do serviço militar, para que pudesse se dedicar aos serviços no Mishkan.
Os homens eram contados por famílias, e estas então agrupadas por tribos. Ou seja, primeiramente, por tribos. Isso significa o quê? Família. Então, primeiramente, por família. E aí depois, juntas, formavam as tribos. A tribo A, B e C, ou seja, as 12 tribos de Israel. É a mesma visão que nós precisamos ter sobre o nosso trabalho, quando nós estamos fazendo individualmente, certo? Eu estou sendo edificado, mas, ao mesmo tempo, o povo Benei Noa está sendo edificado, ok? Então é a mesma questão aqui. Então, por isso, né, Deus disse a Moshe, façam o censo de toda a congregação dos israelitas por famílias. Números capítulo 1, versos 1 a 19. E aqui o nosso Rebbe, ele nos chama a atenção dizendo, amor à família. A Torá registra em cada tribo o número total de homens e não o número de famílias. Entretanto, Deus ordenou que se contasse cada família a fim de salientar a centralidade desta no judaísmo. Sem dúvida alguma, os objetivos individuais e nacionais são importantes, mas a Torá também nos exige o altruísmo necessário para forjar uma unidade familiar, né? Então, como o povo é um grande todo, né? São milhares e milhões de pessoas. Mas Hashem, ele dá a orientação, a direção para exatamente contar por família, cada família. E por que isso? Porque é necessário que haja um altruísmo, né? Ou seja, é necessário que haja um amor autêntico para a família, para que você possa amar as famílias dos outros. Para que você possa respeitar a sua família, para você respeitar a família dos outros. Então, por isso, né, tanto as 7 leis de Noa como o Haseret Hadibrot, os 10 dígitos de Hashem, nós temos aí uma ligação direta entre o ser humano com o seu próximo. Então, se realmente a pessoa, individualmente falando, ela realmente ama a si mesmo e ela ama a sua família que está formada, então ele vai respeitar a família alheia. Então ele não vai cobiçar, não vai invejar, não vai ter ciúmes, nada daquilo que a outra família tem e que às vezes ele não tem. Por quê? Porque o seu amor é forte pela sua família. E isso faz ele amar a outra família, a outra e outras e outras e outras. Entendeu? Então ele não vai cobiçar absolutamente nada do seu próximo. Por quê? Porque ele ama a família. A sua família. A família que Deus lhe deu. Então é seguindo este aspecto que nós vamos aprendendo o quê? Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Amarás a família do teu próximo como você ama a sua própria família. Está entendendo? É Levítico 19, 18. Sem dúvida alguma, os objetivos individuais e nacionais são importantes, né? Mas nós não podemos esquecer que a unidade familiar, ela precisa ser forjada na base da Torá, para que ela tenha fortes vínculos, sem sombra de dúvidas. Por isso, o marido e a esposa são duas pessoas distintas. Cada uma tem a sua própria natureza, desejos e missões na vida. Mas cada um deve trabalhar pelo outro e com o outro, fundindo-se numa unidade harmoniosa baseada no amor. Por isso, em Gênesis, lá 2,15, se não me falha a memória, Hashem já dizia, o homem deixará a sua casa, a sua família, unir-se-á à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só. Então nós estamos vendo novamente aqui, né, aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, né, que o marido e a esposa são duas pessoas distintas. Vieram de lugares diferentes, famílias diferentes,
tem visões diferentes, certo? Bem como também tem desejos, a sua própria natureza, né? E missões da vida diferentes. A missão do marido não é a mesma da esposa e vice-versa. Mas cada um deve trabalhar pelo outro. Desta forma, fundindo-se numa unidade harmoniosa baseada no amor. Ou seja, onde os dois não serão dois, serão um só. Mesmo que tenha os seus tributos, né, individuais, tem as suas missões individuais, tem as características individuais, isso não é motivo para que o casal sejam dois, mas que sejam um. Sabe aquele caso, por exemplo, né, o homem e a mulher vão casar. Aí eles contraem o casamento, o matrimônio. Aí depois que vão para casa, termina a festa, a realidade é outra. Enquanto está tendo festa, é tudo às mil maravilhas. Mas aí terminou a festa, os dias se tornam normais, e aí é que começa a questão. Então aí o que acontece, né? Por exemplo, a mulher, ela chega para o marido, também pode ser o inverso, ok? Certo? Estamos dando um exemplo. Pode ser o inverso também, né? Então, a mulher ou o marido chega para a esposa e diz assim, ó, você trabalha e tem o seu salário, eu trabalho e tenho o meu salário. Você cuida do seu salário, você cuida das suas coisas pessoais e eu cuido das minhas coisas pessoais. E as contas da casa nós rachamos meio a meio. Aí são dois, não são um. Mas quando o marido e a esposa, eles são um, então o salário dos dois somam. E os dois, como diz aqui, né, formando uma unidade harmoniosa baseada no amor. Então soma o salário dos dois, e aí os dois juntos, de forma harmônica, certo? Vão lá fazer juntos, faz as contas, vê lá o que tem que pagar, o que não tem que pagar, o que paga hoje, o que paga amanhã, os dois de forma harmônica, em união, em unidade, como sendo um. Entendeu? Aí você fala assim, mas se somar o salário dos dois e depois eles vão ver o negócio das contas, é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Quando um fica, seu salário é seu e o seu é seu, já está dizendo dois. Não tem harmonia, união, unidade. A união e a unidade é quando soma. A fusão. Salário A, salário B. Aí, ó. São dois. Mas quando os salários se unem, faz uma fusão. Por quê? Porque o marido e a esposa, eles fizeram uma fusão. Não são dois, são um só. Entendeu? Então é nesse sentido que fala aí. A discórdia e a falta de comunicação que o mundo sofre tem como fonte o egoísmo. Esse é o perigo quando o casal não é um e se tornam dois. O egoísmo. Você entendeu? Aí que é o perigo. Porque aí começam a buscar aquilo que é para o seu eu. Já não é para o coletivo, família, casal. Por exemplo, a esposa com seu salário, ela poderia comprar um lindo e maravilhoso colar de pérolas. Mas eles juntos, eles estão discutindo. Vale a pena comprar um colar de pérolas? Não tem algo melhor para nós aplicarmos? A educação dos filhos, por exemplo. Um plano de saúde para os filhos, por exemplo. Entendeu? Então, quando os dois não são dois, são um, então vê-se o coletivo no sentido família. Entendeu? É nesse aspecto. A Torá, ao contrário, nos ordena a amar aos nossos próximos como a nós mesmos.
Levítico 19, 18. O contexto primário em que se cumpre este mandamento é nossa família. Certo? Por mais que amar a nossos semelhantes seja uma expressão do nosso amor por Deus, esse sentimento também enriquece o nosso amor a Ele. Ou seja, se você não ama a sua família, você não ama nem o próximo e nem a Deus. É a realidade. É a realidade. Como que você vai compartilhar o que não tem? Amor, no caso, união, unidade, harmonia, comunhão. Não vai. Entendeu? Então, por isso, o casal, desde o princípio, Bereshit, fala, não serão dois, serão um só. Por exemplo, né? A mulher tira férias, ela vai viajar, o marido fica trabalhando. Depois o marido tira férias, ele vai viajar e ela fica trabalhando. Ué, tem como programar no trabalho, tirar férias junto com a esposa, junto com o marido. É só querer. Então, quando o marido e a esposa tiram férias diferentes, né, de épocas diferentes, das duas uma, ou é porque realmente uma imposição do trabalho, aí é outra história, só que o marido não vai viajar sozinho, só que a esposa não vai viajar sozinha. Eles vão se programar, fim de semana o marido está de serviço, ele está de folga no fim de semana, e a esposa está de férias, então viaja o fim de semana. Porque não são dois, é um só. Entendeu? Então, amor à família é fundamental para se amar a Deus e amar o próximo. Caso contrário, são palavras vazias e ações sem fundamentos. O amor a Deus, por sua vez, nos leva a amar a Torá e a estudá-la, não apenas por obrigação, mas por amor a ela. Este amor triplo, o nosso próximo, Deus e Torá, repercute no seio familiar para o exterior, afetando o mundo inteiro de forma benéfica. Está vendo como, mais uma vez, nós temos aí uma ação individual atingindo um coletivo? Então, quando o marido e a esposa, de fato, amam-se e se tornam um só, então esse amor não tem como quebrar. E aí vem os filhos, esse amor fica ainda mais forte. E não tem o que possa quebrar esse amor da família. E isso vai repercutir para todas as famílias da face da terra. Porque é um efeito espiritual que atinge o cosmo, que atinge o mundo inteiro, o universo inteiro. Todo ato bom, ele não fica no lugar onde foi praticado aquilo que foi bom. Aquilo que foi praticado como obediência a mandamento de Hashem, ele não fica naquele lugar, ele se expande. É como diz o ditado popular, é um efeito dominó. Ele se expande, ele vai além. E por isso, a família é a base de uma sociedade sadia. Destruiu a família, destrói a sociedade. Por isso que a cartilha esquerdista, socialista, comunista, marxista e woke e companhia limitada sempre visa destruir a família. Destruindo a família é fácil destruir uma sociedade. Destruindo uma sociedade é fácil daquele país tornar-se um caos, uma anarquia. E aí,
como diz aquele velho ditado, aí a vaca foi pro brejo, meu filho. Então, por isso, honre e ame a família. Tem alguma coisa esquisita? Hashem é a solução. Clame a Hashem para dar uma orientação, direção, o que fazer, como fazer, para que a família seja restaurada. Ok? Boa degustação. Com a graça de Hashem, às 19 horas estaremos aí para Sefirat HaOmer. Shalom, shalom. Ame a família. Que a sua família seja luz em todos os lugares. Amém e amém.